Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador que é bom o tempo todo. Um tempinho aí sem fazer vídeo, né, gente? Mas de volta. E hoje eu senti de falar um pouquinho, tendo em mente o que está acontecendo aí no nosso país, né? Então, que sejamos agraciados pela luz da palavra, amém? Demorei um pouquinho porque eu estava aí de mudança. Vocês podem ver aí atrás, ó. A parede ainda não tá acabada. Tudo com o tempo, né? Mas já estou na minha casa, saí do aluguel, graças a Deus. E é isso. Só graças a Deus o tempo todo. Então hoje, tendo em mente o que está acontecendo aí no Brasil, eu estou acompanhando tudo mesmo, o desenrolar, mas confiante no Todo-Poderoso. Sei que passou aí já o resultado das eleições, mas ainda estamos no processo. E eu vejo o processo do êxodo. É exatamente isso. É impressionante como dá para comparar, tratando-se do povo de Deus. Aqui sempre no canal é registrado a palavra entendida pelo modo espiritual, e esse não será diferente. Vou falar a respeito do que está acontecendo na minha visão, mas voltado para o campo espiritual, porque é o campo mais importante da vida humana. O povo que teme ao Criador é um povo próspero, povo que reconhece o Criador como o Criador dos céus e da terra e que institui as lideranças. É um povo consciente, que não vive em pânico, que não vive de modo aleatório, um momento confiante, outro não. Em todos os tempos o Senhor nos ensina. E é impressionante como o Senhor quer ensinar o povo agora. Vocês vão, eu espero que dê para deixar aqui registrado, amém? Então que o Senhor opere no entendimento, porque o Evangelho é o poder dele, e que esse poder seja manifesto em nossas vidas através do discernimento, amém? Eu vou ler aqui Êxodo 5, Êxodo 5, versos 1, que diz, fala que o faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, entre aspas, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Aqui o Criador, ele fala, né, para Moisés ser o porta-voz dele para aquele que estava oprimindo o povo. O povo que tinha promessa de libertação. O Senhor sempre agiu no todo, no povo enumerado, para trazer libertação. Essa é a vontade dele. O Senhor não se agrada com a morte de ninguém, antes que se converta e viva. Então, o que eu vejo no campo espiritual e fazendo a comparação do êxodo e a situação do Brasil? O Brasil está no processo cujo caminho é chegar a uma terra próspera, a uma terra que tem tudo para ser próspera e junto um povo próspero. Mas para que isso aconteça, é preciso que o povo tenha consciência. É preciso que o povo, para desfrutar, assim como no caso aqui a promessa era Canaã, a terra que manava leite e mel, nós visamos aí um país, um Brasil próspero, porque
O país tem tudo para isso. Só que para que isso aconteça, é preciso que ele seja bem gerenciado. O Criador, na palavra dele, quando o povo clamava por reis, o Senhor permitia, aí o povo sentia a opressão, clamava. Existe aí os reis que fizeram a vontade do Senhor e outros que não. Não é diferente no nosso tempo. Nosso tempo não é diferente no sentido de que, no caso lá era o rei, hoje um representante ele não governa sozinho. Ele precisa estar alinhado e dentro da Constituição, de modo harmonioso com outros poderes. Mas nós não vemos isso acontecer. Nesses 4 anos últimos, quase 4 anos últimos, a gente tem percebido como cidadão um desalinhamento, um desequilíbrio. Essa é a palavra, um desequilíbrio nos poderes. E por um representante maior não governar sozinho, isso acaba que atrapalhando o desenvolvimento do país. Porque somos todos prestadores de serviços. Precisamos estar alinhados, não só os poderes precisam estar alinhados, mas os poderes precisam também estar alinhados com a vontade da maioria. Por isso, estamos vivendo essa crise, né? Momentânea aí, acredito que seja momentânea, porque eu vejo Deus no controle. Bem, o Senhor fala aqui para Moisés, para falar para o rei, para Faraó, que deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade, é o que diz o filho dele, Yeshua, lá em João 4. Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. E por conta disso ainda não ser uma realidade da maioria, o Senhor tem permitido esse processo. Percebam que antes de Israel sair, eu não vou ler tudo, mas se você ler aqui Êxodo, você vai conhecer toda a história. Antes de Israel sair do Egito, Israel teve que enfrentar aí um processo de espera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou falando e vocês vão procurando quem é conhecedor da palavra, associar ao momento que estamos vivendo. Então o Senhor envia as 10 pragas. E o Senhor não envia as 10 pragas, no caso até endurece o coração do rei várias vezes, para disciplinar o povo do faraó, ou faraó. Ali era um ensinamento para o povo do Senhor. Por quê? Porque o povo, lá na frente, mesmo vendo o Senhor agir de forma extraordinária, o povo murmurou. Conhecendo o poder do Deus de Israel, murmurou. Então, antes de sair da terra da opressão, o povo precisava ver com seus próprios olhos o que o Senhor faz na vida daqueles que o perseguem, na vida daqueles que o oprimem, na vida daqueles que vão contra a sua vontade, servindo de exemplo para que não sejamos murmuradores. Algo que o Senhor não se agrada é a murmuração. Bem, então veio as 10 pragas para tristeza e sofrimento do rei e do seu povo. Mas ali estava um povo que precisava esperar pelo momento certo da libertação. O que ocorre aí? Após as 10 pragas, o povo é retirado.
e rumo à terra que manava leite e mel, rumo ao cumprimento da promessa, qual o Senhor é cumpridor, Ele não fica sem cumprir nenhuma de suas promessas, no tempo dele, mas Ele cumpre todas as promessas. O povo passa a andar, né, depois da travessia do Mar Vermelho, então o povo chega no deserto. E é interessante que um percurso que seria muito rápido, questão de dias, durou 40 anos. Aí é onde eu coloco para vocês. O trabalhar de Deus é para libertação. Deus é quem vê as intenções dos corações. Deus, ele não coloca pessoas no seu descanso que não sejam de acordo, que não estejam de acordo. Então, muitos ficaram no caminho. E aqui é onde eu quero dar início, cujo o título está aí, né? Nem todos entrarão no meu descanso. Eu falo para vocês pelo olhar da fé, visando o que está acontecendo no país, que nem todos desfrutarão das benevolências do Senhor no Brasil. Porque existe promessa de tempos de prosperidade aí no país, né? Para que isso aconteça, uma boa parte ficarão pelo caminho. E seria interessante que aqueles que lutam ou colaboraram para o mal do país se arrependessem. Pela luz da palavra do Senhor, se arrependessem. Outrora, aqueles que agem conscientes do mal que estão fazendo contra o povo do Senhor, esses não entrarão no descanso do Senhor, podem ter certeza absoluta. Aqui em Hebreus 4, Hebreus 4, a partir do verso 1 vai dizer: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entraremos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E essa palavra ela se confirma em Salmos 95, 11. Está alinhadíssima essa questão do êxodo, da libertação, da retirada do povo do tempo de opressão. Nós estamos no tempo de opressão, gente, onde coisas que não aconteciam estão acontecendo. E eu percebo que aumenta, se intensifica, e o povo do Senhor precisa compreender isso. Porque a maioria consciente no Deus de Israel, no Deus que age, no Deus que cumpre suas promessas, precisa estar ciente da sua palavra, do Evangelho, que é o poder do Senhor. Esse poder precisa ser manifestado em nossas vidas consciente. Antes do povo sair, foi necessário que sacrificasse cordeiros sem mancha, sem defeitos, para retirar o sangue, colocar nos umbrais de suas portas, porque aí veio a morte, o espírito da morte, a ordem do Senhor. E onde não houvesse esse sangue, que representa sombra de coisas futuras que já ocorreram, né? Do derramamento de sangue do justo, de Yeshua, nosso Salvador. E ali representava a justificação diante de Deus. Então, os que não tivessem
agido com obediência, crendo nesse sobrenatural, os primogênitos morreriam. Morreram os primogênitos da parte da impiedade. Bem, como associar isso ao nosso tempo? Se estamos visando promessas do Senhor, porque existem essas promessas, elas se cumprirão, independente se um certo número compreenda ou não. Porque muitos ficaram no caminho e muitos ficarão no caminho por conta da desobediência. A rebeldia, ela é danosa. Enquanto você age com rebeldia com teu semelhante, embora venham as consequências, sim, vem, mas quando você passa para o campo da rebeldia contra o Todo-Poderoso, há consequências. No momento que vivemos, direitos estão sendo tirados, propostas ruins para o futuro estão sendo colocadas, questões contrárias aos princípios da palavra do Senhor. O que prevalece nessa terra de viventes é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer são os princípios do Senhor, porque os princípios de Deus são bons e nos torna capazes de vivermos de forma harmoniosa uns com os outros, amando uns aos outros, respeitando as autoridades, sejam elas rígidas ou não, porque sendo rígidas elas não poderão nos fazer mal. Porque acima de nós está o Senhor, cuidando e zelando pelo seu povo, seu verdadeiro povo que o teme. Então, todo o povo que saiu de Israel desfrutou da manifestação sobrenatural do Senhor. Muitos estão vendo o que o Senhor faz dentro dos templos. O Senhor faz milagres, o Senhor se manifesta, o Senhor mostra a vontade dele, para despertar o povo a buscá-lo em verdade e em espírito. Mas todos estão conscientes da sua justificação? E por que são justificados? Todos estão vivendo em santidade, em obediência? Porque o olhar de Deus não se limita a um momento de culto. O olhar de Deus é passado, presente, futuro. Não tem como se esconder dele. Não tem como esconder as nossas intenções, os nossos pensamentos do Senhor e nossas ações. O que ouvimos e aprendemos dentro dos templos ou lendo, praticamos, faz efeito em nossa vida? Se faz, você está no campo daqueles que desfrutarão as promessas do Senhor para esse país. E não são apenas brasileiros que desfrutarão. Brasileiros obedientes, brasileiros conscientes, brasileiros que entendem que lutar a favor da justiça, da verdade, da integridade, da liberdade. Não só esses, mas pessoas também de fora. Então, as bênçãos do Senhor, ela alcança muita gente. E precisamos entender que se queremos ser avivados, se queremos ser vistos, como já tem profecias, como país de pessoas capacitadas para sair e levar a mensagem do ID, precisamos estar conscientes do agir do Senhor. Precisamos saber como nos colocar, como nos comportar e principalmente como depositar a nossa confiança, não nos deixando abalar. Quer por palavras, como diz a palavra do Senhor, quer por imagens, não se abalem. O que existia diante de Israel, gente? Um mar que se abriu.
Quando eles chegam no deserto, como eu estava falando, um percurso que poderia ser breve, ficou por 40 anos, porque o Senhor estava tratando aquele povo. Eu não entendo que o Senhor nos permitirá viver uma opressão por tempos longos. Não, o Senhor quer libertar o Brasil. Eu creio no imediato de Deus nessa terra para trazer em cumprimento as promessas dele. Eu creio, verdadeiramente eu creio, independente do mar que tiver aí na frente. Eu creio, independente da opressão. Eu creio. Eu creio. Visando pelo campo espiritual. E se o Criador, porque sempre vem o se, né? Se o Criador permitir que essa opressão se estenda, acredite, muita gente ainda tem que crescer na graça e no conhecimento. Muita gente foi apenas doutrinada por doutrinas de homens. Mas eu não estou vendo por esse campo. Eu estou vendo pelo campo do êxodo. Muitos ficarão no caminho. Porque é o Senhor que conhece quem que vai ser liberto, quem que não vai ser. Quem está no espírito de atordoamento? Quem não está? Quem é inocente diante das atitudes por conta de ter sido disciplinado, seja espiritualmente ou mundialmente, pelas coisas do mundo? É o Senhor que sabe. Então, meu povo padece por falta de conhecimento. Existem esses aí, enumerados. E que não necessariamente são pessoas capazes de macular mal contra a nação, contra o próximo. Quando elas começarem a enxergar o efeito da vontade de Deus, elas se curvarão, elas se arrependerão, seja de ter dado um voto, seja de ter dado as suas opiniões, seja de ter sido grosseiramente com o próximo, elas se arrependerão. Mas existem um grande número que maculam o mal, porque olham apenas para o seu umbigo, e essa é uma minoria que quer poder. E o Senhor não dará poder na mão deles. Pode até ter força, mas a força é enfraquecida no momento que o Senhor assim quiser. O Senhor endureceu o coração do rei para ensinar o povo dele. O Senhor age com dureza na vida dos ímpios. Vou repetir. O Senhor permitiu que viesse as 10 pragas no Egito para mostrar para o povo dele que ele age com juízo sobre a vida dos ímpios. Como isso pode ser compreendido de modo ainda melhor? O Senhor permite tais opressões, perseguições, para que as pessoas vejam como que o Criador age na vida dos ímpios, na vida dos rebeldes. Eles se deixam levar pelos pensamentos gananciosos, eles ficam cegos, eles não têm limites. Mas não necessariamente o Criador, nesse período aí, nesse tempo, o Criador protege o seu povo, mas o seu povo precisa entender que o Criador quer libertação. Que o seu povo seja liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas não uma liberdade com libertinagem. Bem, Israel, no percurso que poderia ser dias, durou 40 anos, ok? Israel estava voltado para o Egito. Sempre que surgia as dificuldades, eles se lembravam do Egito, independente de que eles eram escravos. Mas o percurso era olhar para os feitos do Senhor, observar o que o Senhor falava ao seu servo Moisés.
Está atento ao que estava à frente deles, que era uma terra que manava leite e mel. O que está à nossa frente? Uma terra próspera. Profeticamente, alguns podem pensar, mas o caminho não é para a vinda de Cristo e uma grande tribulação? Antes disso tem que ter um avivamento. Antes disso tem que ter o derramamento do Espírito para que muitos sejam alcançados por ver os feitos do Senhor na vida dos seus servos e servas, dos seus adoradores em espírito e em verdade. O Criador não vai condenar a humanidade sem antes eles verem a manifestação do agir do Senhor na vida dos seus adoradores em espírito e em verdade. Seja um curto tempo, não sei, o Senhor sabe. Mas o Senhor fará isso. É o último momento do chamado. Nós estamos aí com a porta da graça aberta para que tenhamos conhecimento e sejamos libertos. Porque um povo que honra o Senhor com os lábios, mas que o coração está longe dele, estou citando a Bíblia, gente. Esse povo não vai desfrutar da liberdade, de ser justificados pelo sangue do Cordeiro, por causa de uma consciência, de uma mente renovada. Esse povo não vai desfrutar de uma prosperidade, porque onde há o povo do Senhor em obediência, existe também um campo de prosperidade. Mas existe um número gigantesco do povo do Senhor que ainda busca prosperidade usando a palavra do Senhor para os seus próprios deleites e que lhe deram vidas, almas. O Senhor trará juízo a esses também. Mas um grande número, louvado seja o Senhor, tem buscado conhecimento pelo acesso da leitura, pelas suas próprias mãos, buscando conhecimento da palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Já começaram a sentir que viver só pelos conhecimentos literários não é suficiente, é preciso buscar o conhecimento de Deus. Independente do poder aquisitivo ou do grau de conhecimento, é preciso buscar conhecimento da palavra de Deus para compreender o mundo que é direcionado por pessoas em vários meios, na questão dos poderes. E fica muito fácil perceber quando alguém age pelo seu próprio fígado, porque não tem temor de Deus. Entende? Então, é importante vocês estarem atentos nesse descanso. O Senhor quer nos dar descanso. Descanso de quê, graça? Em Ezequiel 37, 38, se você ler, você vai ver o Brasil ali. O Senhor faz promessa de que não mais serão zombados. Já fomos zombados demais, chega! Seja aí decretado em nome de Yeshua o fim da zombaria no país. Zombados por quê? Por não saber, fazer suas escolhas, por não buscar o Senhor do modo correto, em adoração, espírito em verdade, com adoração, espírito em verdade, pelo conhecimento, pelo espelho bíblico, pelo discernimento do espírito. O povo que não tem conhecimento, ele é facilmente manobrado, ludibriado, enganado, seja por notícias e até mesmo por ensinos. Povo que tem temor do Senhor, zelo e busca conhecer a palavra, busca conhecer Deus através da sua palavra, é um povo que não tem como ser enganado e iludido. Entende? Por que nós estamos vivendo nesse momento dificultoso de opressão? Porque existe um grande número que, consciente, sabe como fazer as manipulações e outros inconscientes vão na mesma onda. O Criador está agindo desde 2018 nessa terra.
trazendo uma espada de justiça, de transparência, para nos trazer o conhecimento de coisas que não tínhamos. Para levar, porque o Senhor é que conhece os processos e as dificuldades, o povo ao conhecimento dele, ao conhecimento da sua palavra e da sua vontade. Esse povo consciente da palavra do Senhor é um povo forte, um povo que não desanima, um povo que confia e que vai para frente, confiantes no Senhor. Então, espero que vocês tenham aí conseguido associar a situação do país ao êxodo. É muito parecido, mas nós estamos aí, vamos dizer, né, figuramente no deserto, e o nosso socorro vem do Senhor. E a realidade é que quem está contra o país não vai desfrutar das bênçãos, vai ficar no caminho, não tenha dúvida disso. Quem está contra o país de forma consciente vai ficar no caminho. Não tem como entrar nesse descanso do Senhor. Mas também entendam a questão da vida espiritual. Precisa-se buscar o conhecimento da palavra do Senhor urgentemente, porque é ela que permanece para sempre. As promessas que o Senhor faz aqui é de uma terra transformada, não é só o Brasil, é um mundo transformado para o seu povo, que desfrutará e não terá mais temor do mal, não terá mais derramamento de sangue, não terá morte, choro, pranto, tristeza. Será um novo tempo, e esse tempo só é possível na justificação no Filho, crendo que Ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E nesse processo do cumprimento totalitário do Senhor das suas promessas, Ele quer nos dar descanso também aqui, para que possamos viver de forma justa, ordeira, pacificadora, respeitando e amando uns aos outros, conhecendo o lado do caminho da vida e não permanecer no caminho da morte. Amém? Oremos para que o nosso país desfrute e seja concretizado essas promessas o quanto antes, mas também que estejamos conscientes e tranquilos, aguardando no Senhor. Não vamos aqui correr o risco de dar poder ao homem, poder que ele não tem. Todo o poder vem de Deus. E aqui as coisas que acontecem precisam estar alinhadas à vontade dele. Então, o que prevalece é a vontade de Deus. Então, seja feita a vontade dele sobre a nação, que ele nos coloque no descanso dele, que ele faça essa nação prosperar, né, para o nosso bem, para o bem de todos, e que aqueles que ainda não foram resplandecido o poder de Deus, que é o Evangelho, que venham compreender, que venham ser libertos e não contrários ao que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor nos instrui a andar no caminho de vida e não de morte. Não podemos, de maneira nenhuma, viver em cima do muro, uma hora dizendo que crê em Deus